Bom dia, a paz do Senhor Jesus, para você, irmão, irmã. Eu peço a sua colaboração nesse dia de hoje, que você possa compartilhar, ativar todas as notificações para que essa mensagem chegue em vidas, para que o nome de Jesus possa ser glorificado e exaltado. Vamos para a mensagem de fé nesse dia de hoje. A gente sabe, meu irmão e irmã, que estamos vivendo tempos difíceis. O tempo presente, tempos difíceis. A gente, nós estamos não só vivendo nos tempos difíceis, mas tempos proféticos. Nós vivemos num tempo profético. De um lado, a gente vê governos, sistemas que se levantam para calar a voz do povo de Deus. Querem sufocar a verdade, querem distorcer princípios, querem criminalizar aquilo que a Bíblia chama de certo. A gente sabe que o maior problema não é a opressão do governo. O maior problema é a igreja estar acomodada. A igreja está dormindo. Em vez de dobrar os joelhos, muitos cruzam os braços. Em vez de clamar por fogo, muitos estão se distraindo com entretenimento, estão se distraindo com shows. Em vez de se reunir em oração, muitos estão apenas se acostumando com o sistema. Essa opressão não é de hoje, não é de agora, veio sempre lá de trás. A palavra do Senhor mostra que sempre que a igreja se levantou, o inferno também se levantou. A gente vê em Atos capítulo 4, no verso 18, e chamando-os, ordenaram-nos que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome do Senhor Jesus. A gente vê que Roma, ela pensava que podia calar Pedro, calar João, mas eles responderam, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. A gente vê que a história da igreja nunca foi de facilidade, foi de resistência, foi de confronto. O evangelho nunca foi moldado pelo sistema, foi proclamado apesar do sistema, foi anunciado. O sistema queria paralisar o povo, mas a igreja não parava. E a acomodação desse século presente, a igreja está paralisada. Olha só a igreja de hoje. A igreja de hoje está bem mais preocupada em estar bem com o mundo do que estar bem com Deus. Olha como isso aqui é forte, irmão. Irmã, a igreja está preocupada em ter palco bonito do que ter joelho no chão. A igreja está preocupada em ter um templo cheio, luxuoso, piso lindo, cadeira acolchoada, mas não está em dobrar o joelho. A igreja está preocupada em outras coisas e não em orar. Apocalipse capítulo 3, versos 15 e 16, a palavra declara: conheço as tuas obras, que és nem frio e nem quente. Assim, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha o que Deus está falando. Esse é o retrato da igreja. A igreja desse século. Ela nem é fria e ela nem é quente. Ela é morna. Uma igreja que já não incomoda o mundo, porque está parecida demais com o mundo. A igreja que está trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. É falta de discernimento desse tempo, da igreja. É falta de discernimento. Jesus, ele já mostra para a gente, lá atrás, na sua palavra, em Mateus capítulo 24, verso 33, quando vides todas essas coisas, saber que está próximo às portas. Jesus está às portas. Muitos vivem como se nada tivesse acontecendo. Muitos vivem como está à vontade. Enquanto o mundo se arma, a igreja se desarma. Enquanto o governo organiza, a igreja se acomoda. Enquanto o inferno corre, a igreja dorme. Olha como isso é um despertamento para nós. A igreja, o povo de Deus. O problema não é só o mundo estar em trevas, é a igreja ter apagado a sua luz,
A igreja deve ser a luz do mundo, está apagada. E qual modelo que nós devemos ter? Que precisamos? É voltar que nem aquele em Atos. Quando os apóstolos foram ameaçados, qual foi a reação do povo lá atrás? A gente vê em Atos, capítulo 4, verso 29 em diante, que a palavra diz aqui: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia e tua palavra. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eles não se calaram, eles não recuaram, eles não se aliaram com Roma, eles dobraram os joelhos, chamaram por ousadia e foram cheios do poder de Deus. Hoje o povo quer ter poder para rodar, para falar em línguas, para mostrar que é cheio. E é isso que falta para a igreja do Senhor desse século: orar, sacudir o lugar, poder que transforma, ousadia que não negocia. Não é rodapiar, não é ficar pulando, dando cabalhota, não. É o poder de Deus se manifestando, e o inferno se tremer. É um chamado para cada um de nós. Isso é um despertamento. Deus nunca dependeu da maioria. Deus sempre depende daqueles que verdadeiramente querem compromisso. Elias achava que estava sozinho, mas havia 7.000 que não se dobravam. Hoje também existe um remanescente, homens e mulheres, que não se vendem, não se dobram e não se calam. É esse tempo que Deus quer levantar uma geração. Não é amanhã, não é depois, é hoje, agora, que Deus quer levantar profetas que verdadeiramente têm compromisso, verdadeiramente têm o azeite do Espírito Santo, tem azeite do Senhor. A cruz ao confronto, a palavra de Deus que confronta, é essa a mensagem que nós temos que colocar no nosso coração. O problema desse século não é a perseguição do governo, das pessoas, não. Isso sempre existiu e sempre vai existir, lembre-se bem disso. A igreja está sendo perseguida, lá atrás também era perseguida. O verdadeiro problema de hoje é que a acomodação da igreja, que está dormindo. Uma igreja que trocou o altar por palco, por congresso, que trocou a oração por entretenimento, trocou a unção pelo conforto. Deus está chamando um povo para se levantar. Um povo que verdadeiramente quer compromisso. Um povo que verdadeiramente quer ousadia. Ousadia dos céus. Não importa obedecer a homens, mas sim a Deus. Um povo que não vai se dobrar diante do sistema. Deus está querendo um povo desse. Que se encha do Espírito Santo para sacudir essa geração. Que Deus levante você. Que Deus levante eu. Que Deus levante um povo de fé. Que não teme as leis. Que não teme o sistema. O inferno que tem que temer. O inferno que tem que temer um Deus que nós servimos. O governo pode oprimir, mas a oração da igreja pode sacudir os céus e a terra. Essa mensagem que eu quero trazer para você. Essa mensagem que eu peço que você compartilhe para que chegue em vidas e o nome de Jesus possa ser glorificado e exaltado. Amém? Curta, compartilhe e deixe os comentários. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.